Fala galerinha, beleza? Se liga, deixei aí no feed uma questãozinha do Enem de 2016 sobre período Vargas. Massa? Então vamos lá, vamos prestar atenção, a questão vai estar aqui para a gente ler junto e entender. Ela diz o seguinte: em 1935, o governo brasileiro começou a negar vistos a judeus. Posteriormente, durante o Estado Novo, uma circular secreta proibiu a concessão de vistos a pessoas de origem semita, inclusive turistas e negociantes, o que causou uma queda de 75% da imigração judaica ao longo daquele ano. Entretanto, mesmo com as imposições de lei, muitos judeus continuaram entrando ilegalmente no país durante a guerra, e as ameaças de deportação em massa nunca foram de fato concretizadas, apesar da extradição de alguns indivíduos por sua militância política. Belezinha? Livro Nova Linguagem Interior, 500 anos da história dos judeus no Brasil, tá? De Greenberg. Então vamos lá. O comando diz o seguinte: uma razão para a adoção da política de imigração mencionada no texto foi a. Receio do controle sionista sobre a economia nacional. B. Reserva de postos de trabalho para a mão de obra local. C. Oposição do clero católico à expansão de novas religiões. A D diz o apoio da diplomacia varguista às opiniões dos líderes árabes. E é a simpatia de membros da burocracia pelo projeto totalitário alemão. Vamos lá, presta atenção. Temos que entender o que o texto nos dá de informação, tá? Nós temos ali Era Vargas, começando ali em 1935 no texto, tá? E diz o seguinte, que neste ano o governo começa a negar vistos a judeus, tá? Posteriormente, no Estado Novo, a partir de 37 a 45, período da ditadura varguista, esta negação passa a ser uma proibição da concessão de vistos. Beleza? Em 35 passa-se a negar. A partir do Estado Novo começa-se a proibir que pessoas de origem semitas possam receber vistos. Tá? Isso, como diz o texto, diminui em cerca de 75% da imigração judaica para o Brasil naqueles anos. Então vamos lá. Apesar dessas informações, desses atos, aliás, mostra que muitos judeus continuaram entrando e que, de fato, essa deportação em massa ela não acontece no Brasil. Tá? Acontece a extradição, inclusive, de alguns membros de partidos políticos que Vargas odiava, como o comunismo. Exemplo mais claro, Olga Benário, tá? Esposa do seu inimigo político, Prestes, tá? Luiz Carlos Prestes. Então vamos lá, vamos entender. Qual foi o motivo de que Vargas imprime esta política antissemitista, vamos dizer assim, tá? Vamos lá. Primeiro, a questão A, ela traz algo interessante que diz o receio do controle sionista sobre a economia nacional. Se leram o nome sionista, muitos não se ligaram o que é. Sionista foi um movimento, tá, judaico para a formação de um Estado judeu, ali logo no pós-Segunda Guerra Mundial. Belezinha? Já existia um movimento nesse período muito frágil, tá? Então, basicamente não havia o receio do controle sionista sobre a economia nacional. Esse perigo o Brasil não corria no período. Então Vargas não imprimiu isso por causa disso aí. Belezinha? Então já descarta a letra A. Letra B, reserva de postos de trabalho para mão de obra local. Ora, se eu quero reserva de mão de obra de trabalho, isso quer dizer que eu quero mais trabalhadores. E por que eu vou impedir que pessoas venham para o Brasil? Como o texto diz, 75% da imigração judaica caiu do Brasil. O que acontecia antes de 1935, para depois, foi uma queda de 75%. Então não era a busca por reservas dos postos de trabalho. Belezinha? Senão a política tinha que ser o contrário. C. Oposição do clero católico à expansão de novas religiões. Primeiro,
nós temos que entender o seguinte: desde a proclamação da República, o Estado brasileiro torna-se laico, tá? Então, a Igreja Católica, lógico, continuou tendo um poder, como ainda tem no Brasil, uma influência muito grande, não poder, mas influência muito grande, mas ela não mandava, não tinha essa ligação direta com o Estado. Então, se você marcou essa, você está dizendo que Vargas, ele adota essas políticas por causa que a Igreja Católica queria, basicamente isso. Tá? A oposição à Igreja Católica, a vinda de judeus, a vinda de muçulmanos, a vinda de pessoas de outras religiões, fez com que o governo atendesse essas situações, o que não é verdade, beleza? Não foi por esse motivo. D. O apoio da diplomacia varguista às opiniões dos líderes árabes. Também não, tá? Nós sabemos, isso aí leva a entender, por que não foi? Árabe sempre teve treta com o judeu. Talvez os árabes chegaram juntos de Vargas, disseram que o que poderia acontecer, tal, e Vargas proíbe a entrada de judeus. Não acontece isso. Beleza? Não foi esse o motivo com que Vargas imprimiu essas leis antissemitistas, a lei que proibia a entrada de judeus. O que nos sobra, a letra E, que diz a simpatia de membros da burguesia pelo projeto totalitário alemão. Preste atenção, estamos falando de 1935. Hitler já está no poder há 2 anos. Mussolini entrou no poder na década anterior, está há mais de 10 anos no poder. E a estrutura burguesa do governo Vargas, vamos dizer assim, ela tinha uma simpatia toda, vamos dizer assim, uma simpatia muito carinhosa pelo nazifascismo. Belezinha? Ele não poderia de fato demonstrar com algumas atitudes, mas ele tinha sim essa simpatia, e a burguesia também, que tinha como principal inimigo o comunismo, o mesmo inimigo que tinha o nazifascismo. Tá? Então essa burguesia industrial, essa burguesia, o que viria a ser a burguesia industrial, né? Essa burguesia, essa elite capitalista, elite que tem o capital no Brasil, tinha toda essa simpatia pelo projeto totalitário alemão. E Vargas também. Nós temos exemplo, que já foi citado, de pessoas que eram enviadas para os campos de concentração. Por quê? Porque eram judeus? Não, porque eram comunistas, como o exemplo de Olga Benário, que nós já falamos aqui. Belezinha? Então o motivo foi que, da simpatia dos membros da burguesia, inclusive Vargas, tá? Que tinha esse carinho todo especial pelo projeto nazifascista, que traz para o Brasil esse pensamento. É nesse período que surge, por exemplo, os integralistas, tá? Que Vargas, em primeira mão, apoia, já que eles eram oposição aos comunistas, vamos dizer assim, tá? Só que depois, quando Vargas sobe ao poder, ele quer governar de modo totalitário, é isso que ele faz. Só que após, vamos dizer assim, o início da Segunda Guerra, por motivos econômicos, diplomáticos, ele entra ao lado dos aliados. Mas Vargas sempre teve um carinho todo especial pelo lado nazifascista. Então, questão correta, letra E. A simpatia dos membros da burguesia, inclusive Vargas, pelo projeto totalitário alemão. Belezinha, galera? Depois nós voltamos com outras questões. Lembra, tem um canal no YouTube, Historializando com John. Passa lá, se inscreve, ajuda. Valeu!